Hoje no Power Minds Connex eu vou conversar com o Thiago Alves, meu velho amigo, CEO da Regos no Brasil, pai fresquinho. Como é que é o nome do meliante? Novo meliante do grupo? Gabriel. Gabriel, o anjo Gabriel, que tem hoje 7 dias de vida, 7 dias, parabéns. obrigado. Tá tudo bem, tudo correndo legal. Tudo bem, graças a Deus. Você tem quantos filhos agora? Olha, é o terceiro que chegou, né? Tem o mais velho, o Murilo, e do meio, o Tomás. Bom, eu sempre digo que quem tem 3 filhos ou mais não bate bem da cabeça, né. E me conte, do começo, e você, quando era criança pequena lá em Barbacena, você nasceu onde, aliás? Eu sou de Minas Gerais e vim Ó, morar em quase São acertei. Paulo com quase acertou a cidade. E numa cidade bem pequena ali da região, perto de Juiz de Fora, uma região que tem várias cidadezinhas, então a cidade do meu pai é Bom Jardim de Minas, a cidade da minha mãe é Andrelândia, e eu cresci nessas cidades, mas vim morar em São Paulo com 11 anos de idade. Meu pai, quando a gente veio para São Paulo aí definitivamente, ele falava: "Não, você tem que procurar estágios, tem que trabalhar". E eu acho que eu fiz de tudo na vida, assim, eu tenho um milkshake cultural aí na minha carreira. Só para você ter uma ideia, Zé, eu fiz estágio em provedor de internet, trabalhando em saque de provedor de internet, na época que ninguém nem falava de internet, imagina, 1994, eu tinha 13 anos, foi um dos meus primeiros estágios e ficava atendendo as pessoas que estavam tentando conectar por modem. Então, cara, meu modem não Vixe está Maria. conectando. Então aquilo para mim era novo, eu estava aprendendo ao mesmo tempo que estava trabalhando. E o que que você aprontou nesse Cara, eu me inseri na indústria de facilities, né, então de segurança eu fui para manutenção, para gestão, comecei a trabalhar em grandes empresas internacionais que atuam nesse mercado, como a própria Cushman Wakefield, né, que é muito conhecida no mundo todo. Dali eu fui trabalhar na empresa do Ricardo Semler. Ricardo, que é um grande empresário brasileiro, né, escreveu, o Virando a Própria Mesa, foi um grande empreendedor ali dos anos 80 e 90. E a Cenco foi minha escola, eu trabalhei no Grupo Cenco, eu trabalhei em várias empresas do grupo, né, então, dentro do Grupo Cenco a gente tinha joint venture com empresas americanas. Naquela época a gente não tinha os termos que a gente tem hoje, de startup, né, de bootstrapping, essas coisas, mas era o que a gente fazia. A tendência vinha de fora, né, Estados Unidos testava, Europa, levava 5 anos para chegar uma tendência no Brasil. é. Hoje em dia, com a digitalização da informação, com a tecnologia que nós temos e com tudo que está acontecendo, o Brasil está ao mesmo tempo testando, então nem dá para a gente esperar, vai, peraí, deixa eu ver como é que os Estados Unidos lidou com isso, como é que outros mercados lidaram e vamos ver como é que o Brasil vai lidar. Não, a gente está tendo que aprender junto. Então, cada vez mais a liderança tem que tomar decisões rápidas, cada vez mais a liderança tem que ter responsabilidade e cada vez mais a liderança tem que saber implementar boas métricas de controle de como a produtividade das pessoas está acontecendo, sem deixar de humanizar as relações, que é muito importante, mas humanizar até um certo nível onde a liberdade de uma comunicação também não se confunda com uma libertinagem ali, né? Porque muita empresa se perdeu nessa também. Muita empresa e muito gestor se perdeu nessa. Tem muito gestor que era amado por todo mundo e a empresa quebrou. Ô Thiago, você falou em métrica, de que tamanho você pegou a Regos quando você entrou e de que tamanho ela está hoje? Bom, eu quando cheguei na Regos, a gente tinha algo em torno de 30 unidades no Brasil. Hoje a gente está com 108 unidades abertas e com, enquanto falamos aqui, 22 obras em andamento. Então, no próximo trimestre aí, a gente já está falando de uma empresa aí de mais ou menos 135 unidades no Brasil. A gente, nós somos uma empresa listada na Bolsa de Londres, né, no mercado de Londres, lá no índice LSEG, né? A empresa chama IWG no mundo, né? Regos é marca, muita gente não sabe, mas Regos é uma marca. No Brasil é muito conhecida por Regos, mas a gente tem outras marcas como a Spaces, a HQ, a Open Office, são todas marcas do grupo, a gente opera com todas essas bandeiras no Brasil, inclusive. E aqui é uma coisa interessante, Zé, porque o mercado brasileiro hoje, a gente já está próximo aí de figuras de R$ 500 milhões por ano de faturamento. E se você pensar que nós somos uma empresa uma gerenciadora de espaço, né? São cifras muito importantes. Você não acha que o brasileiro ainda tem um certo, uma visão um pouco ainda antiquada de ter todo mundo junto, embaixo da asa da galinha ali? Sim. Por quê? Existe ainda digamos, não chega a ser um preconceito, mas digamos que é um hábito onde, se eu vejo, eu estou controlando, né? A questão do comando-controle.
Eu não controlo o horário do Zé, mas se eu vejo o Zé chegando todo dia às 8, saindo às 5, automaticamente me passa uma sensação de que ele é um bom funcionário, ele cumpre os horários, mesmo que eu não controle o seu horário. Mesmo que eu não faça porcaria nenhuma o Com dia esse inteiro. com essa informação. Então, a gestão comando-controle, ela é como a gente foi ensinado, né, principalmente as gerações mais antigas, tal. Acontece que o mundo mudou, né, o advento do trabalho híbrido mostrou pra gente que muita coisa pode sim funcionar tendo uma certa flexibilidade. Você compor parte remoto, parte híbrido, parte presencial, você acaba ganhando, né, o que há de bom nos 2 mundos, né. Então, muita empresa hoje, ela quer a flexibilidade do híbrido, mas ela também quer a regularidade do presencial. Mas o presencial, ele tem que funcionar. Vou te dar uns exemplos, se eu for para o escritório, pegar 1 hora de trânsito para ir para o escritório, para chegar no escritório e ficar o dia inteiro fechado numa sala fazendo reunião virtual, você concorda que a minha ida para o escritório ela foi inútil, né? Eu podia ter trabalhado de casa e economizado. Aliás, quando a gente fala de economizar, vamos fazer uma conta boba aqui. Se eu deixar de ir para o escritório só 2 dias por semana, economizar 1 hora para ir, 1 hora para voltar, eu economizei 4 horas na semana, 20 horas no mês, mais ou menos, né? Vamos fazer 16 horas no mês. E ao longo do ano, a gente está falando de mais ou menos aí 180 horas economizadas. Isso é mais do que um mês de trabalho. Então, se eu pensar bem, só que eu vou perder de tempo no trânsito ali nesse período, eu tenho um ganho de produtividade absurdo, só deixando 2 dias. Agora, se eu deixar de ir todo dia, aí eu perco aquilo que é mais próximo, que é cultura, que é essa questão, né, de você criar a coletividade da empresa. As pessoas se sentem engajadas quando você tem um carinho próximo, né, de um gestor que te ouve. Só que, com a pandemia, muitas empresas tiveram que redesenhar seu escritório. E hoje não cabe mais todo mundo. Não adianta você falar, volta todo mundo para o escritório, se o escritório não cabe todo mundo, se as pessoas não tiverem onde sentar, não tiver como trabalhar de qualidade, o volta presencial vira um tiro no pé. As pessoas falam, ir para o escritório é ruim, não tem onde trabalhar, eu vou ficar em casa. Então, o assunto híbrido continua muito quente, né? A gente lançou o livro lá em 2022, o Zé que fez toda a edição geral do livro, foi um sucesso. A gente ficou 3 vezes, lembra, Zé? No melhor, mais vendidos, aí, best-sellers do Brasil. E é engraçado, porque um livro de negócio, como é que um livro de negócio, né, que é um tema tão específico, fica no mais vendido? É porque as pessoas e as empresas querem o benefício do híbrido. E ainda hoje, em 2026, o híbrido é uma grande tendência. Na guerra por talentos, não é só salário, não é só bônus, né, não é só plano de carreira. Hoje, as pessoas querem um componente de flexibilidade. No passado, eu não pediria demissão porque a minha empresa é longe de onde eu moro, né? Ou você tinha que morar numa região mais próxima, ou você ia procurar outro tipo de emprego. Hoje não, as pessoas falam, eu não sei, não quero pegar 1 hora de trânsito mais para ir até aí. Tem outras opções que eu posso trabalhar no virtual. Então você começou a competir com um tipo de contratação que não tinha no passado. E o Brasil, eu fico muito feliz disso, a gente conseguiu aí no finalzinho de 2022, homologado para 2023, a lei do trabalho híbrido. O Brasil tem uma lei que regula o trabalho híbrido, que permite a contratação por intrajornada, permite que você tenha 2 regimes, o presencial e o remoto, que antes não podia, né? Permite que uma série de funções possam ser desempenhadas de casa. Então, as empresas que estão olhando ali para o trabalho híbrido, estão olhando como um benefício que realmente a empresa pode ter para os seus colaboradores, ao mesmo tempo ela pode se beneficiar para que ela seja mais produtiva. Voltando para aquele tripé, o trabalho híbrido tem que funcionar para o acionista, para a empresa e para o cliente. Se para algum desses 3 não está funcionando, você tem que rever a sua estratégia de trabalho híbrido. Vou te dar um exemplo muito rápido. Esse dia eu fui comprar uma peça de uma empresa que tinha Short Friday. Eles trabalham só meia sexta-feira. Eu acho o conceito fantástico, só que eu, como cliente, comprei na sexta-feira errada, porque eu cheguei lá na hora que estava fechado. Aí eu falei, mas o Short Friday não funciona para o colaborador? Beleza, talvez para o acionista dele, está economizando ali. Beleza, para o cliente não funcionou. Minha próxima compra já não foi lá. Então, tem que tomar cuidado. Podia ter um Short Friday eletrônico, que eu ainda pudesse trabalhar com a empresa de alguma forma. Então, tem que tomar um certo cuidado apenas para que o híbrido não seja o pior dos 2 mundos para você. E esse pior dos 2 mundos, muitas vezes, pode acontecer quando eu vou para o escritório, trabalho o dia inteiro e ainda levo o trabalho para casa, né? Então, eu acabo trabalhando nos 2 ambientes. Mas eu fico muito feliz com o resultado que a gente atingiu nesses 3 anos de, literalmente, Zé, evangelho do mercado, né? Quando a gente publicou o livro, não existia nenhuma literatura no Brasil que falasse de trabalho híbrido, e ainda não há. Você tem literaturas muito focadas em home office, você tem literaturas muito focadas em cultura. Especificamente sobre trabalho híbrido não tem, é somente o livro que chama Nem Home Nem Office 2022 da editora Gente. Não é porque o trabalho é híbrido que vale tudo. Não é porque o cara vai para o escritório que ele chega a hora que ele quer.
né? Porque o escritório não é a sua casa. Na sua casa você acorda, você trabalha no seu horário, né? Você tem o seu dress code. O teu escritório tem que ter regra, até porque o escritório representa a empresa. Lembra que a empresa é uma pessoa jurídica, mas é uma pessoa. Então ela tem que ter regra, sim, não é ruim ter regra, não. Agora, a gente só tem que pensar que nesse mundo novo, as regras têm que funcionar para todo mundo. Maravilha. Tiago, agora a gente vai para um quadro chamado Caixa Preta, que a gente vai tentar escarafunchar um pouco mais da sua vida, dos seus pensamentos, dos seus insights, dos seus erros, dos seus acertos. Vamos nessa? Vamos? Caixa Preta com Tiago Alves, CEO da Regos no Brasil. Vamos lá. Tiago, você já fez muita coisa em várias áreas. Hoje é um executivo de sucesso. Você já pensou em desistir? Olha, eu já pensei em desistir várias vezes. E geralmente o que me leva a esse pensamento está muito correlacionado a estresse emocional por carga de trabalho. Aprender a controlar o estresse emocional foi uma das coisas que me fez desistir da vontade de desistir e pensar assim, não, eu tenho como seguir em frente com esse tipo de trabalho. O que acontece? Eu acredito muito que a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente gosta, mas encontrar dentro do nosso trabalho também uma certa vocação e paixão. Né? Então, por exemplo, todo trabalho é estressante, toda empresa tem meta, né? E sempre vão ter bons dias, né? E dias ruins. Mas a gente tem que tentar achar dentro desses bons dias, desses dias ruins, também vocação, tem que tentar achar paixão dentro daquilo que você faz, para que você torne aquilo mais agradável para o seu eu interior e você se estresse menos. Então, cada vez que eu pensei em desistir, estava ligado ao estresse. E sou humano no final, Zé. E todo humano vai ter um determinado limite daquilo que você está disposto a suportar. Já teve empresas que eu saí, falei, isso aqui não é mais para mim. Foi uma decisão consciente daquele momento, né, de coisas que eu pensei, não, realmente agora eu quero algo diferente para minha vida, né? E já teve várias vezes onde eu pensei, não, vou ficar, vou aguentar, né, deixa eu me recolher por um certo tempo, fechar para dentro e tentar tratar o problema comigo. Sabe algo que me ajudou muito com isso? Terapia. Né? Muitas vezes a gente no alto escalão acha que a gente não precisa de terapia, estamos pronto. Ao contrário, como isso me ajudou. O que você mais te orgulha na sua trajetória? Eu me orgulho muito do legado que eu deixo para as pessoas em termos de crescimento profissional, né? Todas as vezes que eu estou à frente de uma empresa, eu sempre tento criar nas minhas pessoas um plano de carreira para que elas realmente possam crescer comigo, né? Eu busco pessoas que tenham apetite em crescer. Eu não trabalho num ambiente parado, eu não trabalho num ambiente quieto, eu sou aquela pessoa que está o tempo todo botando pilha em todo mundo, acelerando o negócio, falando vamos que a gente tem que fazer, sempre colocando os deadlines mais apertados, mas sempre visando em construir nessas pessoas também um sentimento de crescimento, né? Não é porque eu cresci e cheguei aqui que elas vão poder chegar, ao contrário, né? Nas minhas conversas geralmente com os meus liderados, como você vai estar no meu lugar daqui a uns anos? Vamos montar o plano para você estar no meu lugar? Então, esse é o legado que eu quero deixar, né? Eu quero que as pessoas muitas vezes me vejam como um líder aberto, ao qual eu possa ser procurado por qualquer pessoa da empresa para lidar sobre qualquer tipo de problema, não necessariamente me envolvendo com o problema, mas aberto a escutar o problema. E eu quero ser lembrado como uma pessoa justa. E não é fácil, viu, você ser lembrado como uma pessoa justa, porque muitas vezes a justiça dentro da empresa não agrada a todos, né? Mas ser lembrado como uma pessoa que ponderou, eu acho que é o que me deixa muito orgulhoso hoje. Hoje eu tenho uma equipe que, pra você ver, eu cheguei na Regos há 11 anos, peguei uma equipe que estava aqui sem uma liderança local e hoje essa liderança é uma das principais lideranças de toda a América Latina, o time brasileiro, né, com boa parte da América Latina debaixo dele, e eu fico muito feliz de olhar para essa equipe e saber que eu ajudei ali cada um a construir sua equipe, né, a sua carreira na empresa. E o que você mais se envergonha? Olha, eu me envergonho de não estudar mais. Eu acho que, infelizmente, minha última pós-graduação eu fiz quando eu tinha 25 anos, e de lá para cá o tempo me consumiu, e esse pêndulo entre você ter que se dividir entre executivo, entre pai, né, ser ali né, a pessoa que provê para sua família, tentar ser ao mesmo tempo uma pessoa ali articulada nas mídias sociais, influenciador, tudo. Nesse meio tempo eu parei de estudar. E eu me envergonho disso, porque eu sempre fui uma pessoa muito incentivadora de estudo, né? E eu acho que eu tenho que em algum momento parar
você ter uma ideia, alguns anos atrás eu falei assim, cara, acho que eu vou fazer jornalismo. Aí todo mundo falava para mim, jornalismo? Thiago, faz um negócio, vai em negócio, né? O que tem a ver com você, jornalista, tal? Eu falei, não sei, cara, me deu um negócio, quero ser jornalista. E eu acabei não levando essa ideia para frente, mas em algum momento, né, eu quero deixar essa vergonha de lado e voltar a estudar mesmo, da forma como a gente fazia antes, faculdade, alguns anos. Eu acho que esse vai ser um desafio bacana para mim aí. Em que momento você se sentiu mais solitário? Eu fiz muitas concessões ao longo da minha trajetória. Agora é a hora de eu crescer na minha carreira, então eu vou ter que deixar isso de lado. Então, por exemplo, o meu filho do meio, até os 9 meses de idade dele, eu viajava uma média de 3 semanas por mês a trabalho. E eu via meu filho apenas uma semana por mês, durante a fase mais bonita ali de crescimento de um bebê. Então até hoje eu me arrependo disso, porque por mais que eu sempre fui um pai muito presente, né, quero o tempo todo estar com meus filhos, tenho a guarda compartilhada dos meus filhos e tudo mais, mas aquele foi um período onde o meu foco estava aqui, no meu desenvolvimento pessoal, na minha carreira e no meu trabalho. E eu tive que sacrificar. Então, essas são concessões que hoje em dia, para eu fazer esse tipo de concessão, eu já tenho que pensar 2 vezes, entendeu? Então eu acho que, para quem está começando agora, se eu pudesse dar uma dica, faça acordos consigo mesmo de quanto tempo você vai fazer essa concessão. Porque eu errei lá atrás quando eu fiz essa concessão sem fechar comigo um prazo. Tá bom, eu vou focar no meu desenvolvimento, eu vou focar nisso aqui, por quanto tempo eu vou fazer isso? Por 1 ano? Por 2? Por 6 meses? Porque não estabelecer um prazo para mim mesmo, isso também me colocou numa situação muito difícil. O que é mais prejudicial, ego ou medo? Eu tenho certeza que o ego é muito pior do que o medo, porque o medo muitas vezes cria barreiras que podem ser até boas para o negócio. É lógico que assim, o medo, ele também te traz aversão a risco, e comprar risco faz parte do negócio. Então se você quer crescer, se você quer liderar um mercado, você não pode ter medo. Mas o ego sempre vai ser o causador da ruína nas empresas, não tem como. Né? O ego ruim, né? Não é ruim você ter uma satisfação pessoal daquilo que você conquistou. Não é ruim você, de certa maneira, falar, não, eu sou o melhor nisso. Não necessariamente ser egocêntrico, mas você ter plena consciência de que você, o que essa empresa faz, é o melhor produto ou é a melhor característica do mercado, isso não tem problema. Você só não pode, de uma maneira depreciativa, achar que porque o seu é bom, de todo mundo é ruim. Porque daqui a pouco as pessoas podem melhorar e passar o seu e você se perdeu aqui. Então eu acho que no longo prazo o ego é pior para as empresas e para a carreira das pessoas. No curto prazo o medo é pior. O que você sabe hoje que gostaria de saber aos 20 anos de idade? Olha, aos 20 anos de idade, se alguém tivesse me dito, seja fluente em outras línguas e viaje o máximo possível para conhecer outras culturas, eu acho que eu teria aproveitado muito mais uma fase da minha vida onde eu tive essa oportunidade, né? Então eu tive essa oportunidade mais velho e talvez eu não pude aproveitar. Deixa uma verdade cristalina que você aprendeu para quem está assistindo, para quem está crescendo e construindo o seu sucesso. Acho que a maior verdade que eu posso trazer para todo mundo, no meu ponto de vista aqui, é você ser uma pessoa justa e continuar olhando para a organização de uma maneira justa, mesmo que o seu crescimento te coloque contra a parede nesse sentido. Vou explicar um pouquinho melhor o conceito. Quando a gente está na base da pirâmide, a gente sempre vai olhar para as partes mais altas da pirâmide, pensando que, se eu estivesse ali eu faria diferente. Muitas vezes, quando você chega lá, você percebe que não é tão fácil fazer diferente. E o seu conceito do que era justo aqui vai mudando ao longo que você sobe, porque vai mudando a sua perspectiva. Então, eu acho que a verdade mais cristalina que a gente pode ter é não abdicar do seu senso de justiça conforme você cresce no ambiente empresarial. Isso vai te custar a noite de sono, isso vai te custar, né, a paz ali no travesseiro. E eu acho que a gente tem tanto potencial, o Brasil tem tanto potencial, eu acredito bastante no ambiente de negócios do Brasil, e eu acho que a gente tem essa oportunidade hoje, como pessoa mesmo, da gente construir organizações que sejam mais diversas, mais inclusivas, mais justas, se as pessoas não se esquecerem desses princípios conforme elas cresçam aí nas suas carreiras, né? Não é fácil, porque o Brasil não é um país
amigável aos negócios, ao contrário, a gente é inóspito, né? A gente é agressivo aos negócios, então as pessoas muitas vezes se sentem coagidas a tomar decisões mais rápidas. Vou dar um exemplo rápido aqui. Tenho 3 pessoas para contratar. Contrata mais rápido porque eu preciso dessas pessoas começando amanhã. E muitas vezes o começar amanhã fez com que eu não olhasse direito para o mercado, aí eu deixei de contratar uma base mais diversa por conta disso. Ou eu deixei de dar oportunidade para pessoas que não tinham talvez o mesmo conhecimento que as outras, mas que eu poderia ajudar e treiná-las. Então, mas por quê? Porque eu tenho aquela pressa, porque eu tenho que entregar a meta, porque eu tenho que fazer isso. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, se a gente quer melhorar como sociedade, todo mundo, em todas as empresas, tem que ter esse conceito de melhoria da sociedade como um todo, até no ambiente empresarial. E isso vem com a justiça, seja ela interna, seja ela social, seja ela empresarial. Você precisa ver isso pessoalmente. Premium, sofisticado e impactante. Não é uma casa de festas, é Diamond House. Quando sua marca escolhe a Diamond House, ela escolhe se posicionar com força e sofisticação. Mais do que um espaço, oferecemos uma menção exclusiva, com estrutura premium, tecnologia de ponta e uma vista de tirar o fôlego. O ambiente certo potencializa seus resultados. E aqui tudo foi pensado para elevar a sua marca. Agende sua visita agora e descubra como transformar o seu próximo evento em um marco. Eu tive uma oportunidade de trabalhar numa joalheria antes de entrar na Prudential. A Ana Carvão, aquela menina humilde, sem curso superior, sem nada, né, cheguei a morar já num porão sem banheiro. E foi uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida, porque eu separei com 20 anos e eu tinha certeza que eu ia mudar a história da minha vida. Dentro daquele porão, era eu e minha filha de 4 anos. Mas eu tinha um estado de abundância interno tão grande dentro de mim, que eu lembro que a primeira noite que eu dormi lá, o lençol era limpo e cheiroso. Eu fiquei grata com aquilo. Tinha essa mentalidade, né? Então, alguém tem que ter um negócio e tem que me convidar para ser sócio. Ou vamos abrir né, vamos montar um negócio e vamos ser sócios. Então, assim, eu sempre ficava esperando muito disso e esse convite, assim, nunca chegou. E aí, o que foi bacana, assim, do empreendedorismo, né, também, assim, uma coisa que eu aprendi muito com o Herbert, é a questão das parcerias, né? Então, assim, a gente não precisa ter sócio para fazer nada, né? Não precisa ter sócios para iniciar um negócio. A gente precisa ter parcerias, né? Parcerias são, assim, pessoas que têm o mesmo interesse, né, que buscam o mesmo objetivo, com os mesmos princípios, com os mesmos valores, né? E legal, se isso der certo, né, parcerias que dão certo, tendem a virar a sociedade. Eu trabalhei em uma empresa aqui em São Paulo, na verdade eu trabalhei em uma empresa em Indaiatuba, que revendia essa solução. Aí depois de um tempo eu vim trabalhar aqui em São Paulo no fabricante. Trabalhei alguns anos aqui, 3, 4 anos, e depois eu fundei a minha empresa. Eu entendi que ali na nossa região estava muito carente, né, no interior. A nossa ferramenta faz isso. Então, o Marcelo chega na portaria de uma empresa, cadastra ali e esse nosso sistema dispara para esses equipamentos, falando, o Marcelo pode passar aqui, não pode passar aqui, eu tenho uma área restrita. Isso é uma das verticais que nós temos, né? Nós temos também a comercialização de hardware, nós vendemos esse hardware, instalamos. Então, é um pacote completo, desde o software até a instalação. A gente, logo no primeiro momento, foi uma relação bem comercial mesmo, né, essa demanda de mídia para a marca, só que eu falo, a sociedade ela tem que unir os valores e os objetivos, né, e nós duas, a gente tem um alinhamento muito extraordinário, então a gente se complementa, né, aquela situação ali toda comercial, trouxe uma grande A amizade, gente ficou muito amiga. e antes da Simp a gente teve diversas outras iniciativas profissionais, e no momento em que a Simp se constituiu, eu até falo, nasceu grande, né, porque já tinha toda uma trajetória nossa de negócios.
quando eu me separei do meu sócio, a gente tomou um baque, porque eu deixei tudo para recomeçar. Eu aluguei 2 salas para começar a empresa, e quando eu entrei naquela sala aí, eu creio, se você não crê, eu creio sozinha, quando eu entrei naquela sala, que eu peguei a chave daquelas salas para entrar, para começar com a empresa, né? Deus falou assim, não investe muito aqui não, porque eu vou te levar para um lugar muito maior. No mês de abril daquele mesmo ano de 2021, a gente estava mudando para um escritório com 30 telemarketings, e foi lindo, porque naquele ano, só naquele ano, a gente movimentou 62 milhões de ativos. Quando eu tive acesso, eu inventei o Docner Business Club, que era, na verdade, era um jantar para trazer esses meus amigos gratuitamente, que eu nem cobro por isso, só cobro ali só o espaço, para ouvir o que eu consegui ouvir em outras mesas. É claro que em algumas mesas eu precisei pagar e pagar muito caro para estar. E aí começou, eles quiseram, as meninas e os meninos também começaram a entender. Agora eu sei por que ela chegou até aqui. Não é frequentando o mesmo ambiente, muito menos com tua mesma área, teu mesmo setor. É frequentando ambientes melhores. E aí começou a mentoria. A vontade, agora eu quero saber o que você faz e como você faz, e comecei a entregar por amizade. E aí eu digo, não, agora vamos monetizar. Eu gosto da magia dos números, porém muitas decisões estão atreladas ao departamento jurídico. Então eu traduzo leis em números. São 2 profissões da área de humanas, porém em economia nós costumamos falar que das humanas é a mais exata, e o direito, todo mundo fala, é muita leitura, e de fato é. Mas quando você começa a traduzir, são números. Então você vai ingressar, por exemplo, com uma ação trabalhista. Quanto que eu vou estimar? Eu não posso estimar, eu tenho que ter o valor exato dos pedidos. Como que eu vou negociar? Qual a minha margem? Eu estou trabalhando com números. Eu traduzo a lei em números. Como que eu sei que o acordo é bom? Eu preciso dos números. Eu fui criado, assim, a minha infância toda na agricultura, com meus pais. Eu iniciei como um assistente técnico de produção, né, na Toyobo, e eu estou lá há 14 anos e passei como supervisor, como gerente, e hoje eu estou como diretor industrial. Então eu cuido de toda a planta produtiva, né, e a parte de engenharia e manutenção também da fábrica. Nunca tinha ouvido falar de fungos biológicos, né, para agricultura. A gente tem fungos que é para a mosca branca, tem fungo que é para o bicudo, tem fungo que é para a broca do café, para a broca do milho. Então são fungos diferentes. Tem fungos de solo, que são fertilizantes também. Além de combater as pragas do solo, ele também ajuda a planta a se desenvolver, ser mais forte e gerar mais frutos. E a agricultura hoje ela está muito tecnificada, né? Os agricultores estão cada vez mais evoluindo com equipamentos, com as formas de aplicação, os manejos em si. Então a produtividade, né, aumentou muito. Então hoje pode ser ainda melhor com os fungos biológicos, que dão uma qualidade melhor nos produtos, principalmente para a gente que somos consumidores, né? Sempre digo que o tempo que eu estou acordado, eu estou trabalhando, né? Hoje a gente tem um acesso muito fácil, muito difundido. Pô, eu, por ter a facilidade do inglês, eu consigo pesquisar o mercado no exterior, né? Eu vejo como é que funcionam as coisas na China, nos Estados Unidos, todas as empresas, Polônia, Chile tem uma empresa muito grande, muito influente, que é a DMD, parecido com nós. Você for no qualquer site da China, aí você baixa o projeto inteiro, você vê como é que eles fazem, eles mostram um processo produtivo. Então é uma coisa assim, um acesso que a gente tem hoje, ele é muito difundido. E aí é o que eu falo, o tempo que eu estou acordado, eu estou trabalhando, eu estou pensando, dificilmente eu estou fazendo outra coisa.